Multicheck 6. O all-rounder totalmente automatizado transformou os testes de dureza de comprimidos de 5 parâmetros desde seu lançamento em 2015. Com seu Oblong Navigator, o Multicheck 6 pode alinhar automaticamente quase todos os formatos de comprimidos para testes precisos de dureza. Seu compartimento de 12 câmaras pode abrigar até 100 comprimidos cada para testes reais de alto volume. E o MC.NET é um poderoso companheiro de software, que aprimora a coleta de dados e os recursos de cliente ou servidor para o próximo nível. Vamos nos aprofundar no campo da precisão e da automação. O auge do alinhamento totalmente automatizado de tablets, o Oblong Navigator. Um mecanismo que alinha perfeitamente tablets com formas complexas, estabelecendo um padrão inigualável de precisão e flexibilidade desde sua invenção em 2015. Vários parâmetros podem ser ajustados na confortável interface de toque para permitir que os usuários testem de forma totalmente automática até 5 parâmetros de tablet com muitos formatos diferentes de tablet. Não importa o formato do tablet, o Oblong Navigator é a ferramenta precisa para alinhá-lo. Para configurar o Oblong Navigator, é possível definir vários parâmetros, desde diferentes velocidades de rotação até tempos de reversão e espera e posicionamento da barra de alinhamento. Não importa qual seja o requisito, o Multicheck 6 e o Oblong Navigator podem ser configurados para atender a ele. Para permitir testes de alto volume com o Multicheck 6, o testador de dureza de 5 parâmetros pode ser equipado com um magazine rotativo de 12 câmaras. Cada câmara pode ser preenchida com até 100 comprimidos, dependendo de seu tamanho. Cada câmara pode ser preenchida com um tipo diferente de produto, e o Multicheck 6 pode testar automaticamente uma câmara após a outra. A configuração é fácil. Cada câmara é configurada por meio de sua própria tela de entrada, onde os usuários selecionam o produto, o método e as configurações individuais do dispositivo. Depois que até 12 câmaras são configuradas, o usuário simplesmente toca em iniciar e o Multicheck 6 começa a fazer sua mágica. Com o MC.NET, o Multicheck 6 e outros equipamentos de teste de dureza da Erveca podem ser colocados em rede. E ele tem todos os recursos que você pode esperar do nosso poderoso software para Windows. Espaço de armazenamento ilimitado graças ao uso de um banco de dados MS SQL, que pode ser executado localmente ou em uma rede no modo cliente ou servidor. Forte integração com o Microsoft Active Directory, de modo que os usuários podem ser definidos pelo departamento de usar as credenciais de login do Windows. Integridade de dados no seu melhor, a trilha de auditoria e as assinaturas eletrônicas garantem o mais alto nível de transparência. E, por último, mas não menos importante, amplos recursos de documentação com funções de exportação avançadas, incluindo a geração de diagramas gráficos de dureza e a possibilidade de compará-los em até 20 amostras. Multicheck 6. Faça parte da história de sucesso. Bem-vindo ao webinar Erveca Multicheck 6. Todos os tipos de comprimidos, onde exploramos as capacidades abrangentes da nossa solução de teste de dureza de comprimidos totalmente automatizada. Hoje, aprofundamos os desafios de testar vários formatos de comprimidos e a solução personalizada fornecida pelo Multicheck 6. O panorama farmacêutico evolui constantemente, apresentando novos desafios para o controle e garantia de qualidade. Um desses desafios aborda a necessidade de testar eficazmente vários formatos de comprimidos. Esta tarefa é vital, uma vez que tem um impacto direto na segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos. O Multicheck 6 oferece soluções para testar várias formas de comprimidos. As suas tecnologias de ponta são versáteis e oferecem uma multiplicidade de definições possíveis para proporcionar aos utilizadores um processo de teste de dureza dos comprimidos adaptado às suas necessidades específicas. Esta adaptabilidade garante um produto altamente personalizável para avaliar a maioria das suas amostras. O Multicheck 6 consiste em várias estações de teste inteligentemente organizadas com diferentes objetivos. A amostra passa por estas estações de teste passo a passo, e todas elas podem ser configuradas individualmente através da nossa interface touch de fácil utilização. Isto simplifica o teste para o utilizador, sem perder a precisão e a flexibilidade necessárias.
Vamos analisar o processo de teste do Multicheck 6. O primeiro passo é a separação da amostra utilizando o tambor de separação. O principal desafio abordado nesta fase é a necessidade de separar eficazmente as amostras. Por isso, o tambor de separação foi concebido para uma funcionalidade fundamental, apresentando parâmetros ajustáveis de velocidade e ângulo. Ele reconhece os comprimidos através de um sensor de barreira de luz, o que é crucial na prevenção de qualquer duplicação de comprimidos. Além disso, o tambor de separação funciona silenciosamente. A tecnologia foi concebida para uma separação suave e fluente dos comprimidos, eliminando quaisquer atrasos e otimizando a eficiência geral do processo de teste. Vejamos mais de perto as definições do tambor de separação. O ângulo de oscilação esquerdo e direito, que varia entre uma definição de ângulo pequeno de 100 e uma definição de ângulo maior de 800, é fundamental para conseguir o fluxo perfeito de comprimidos na oscilação. Simultaneamente, a velocidade de oscilação do tambor de separação também desempenha um papel vital. Ajustável de uma velocidade lenta de 100 a uma velocidade rápida de 2000, este parâmetro permite ao usuário adaptar a velocidade de oscilação às características dos comprimidos. Passamos agora às definições de esvaziamento e tempo limite. O parâmetro empty speed, velocidade de esvaziamento, determina a velocidade de oscilação durante o processo de limpeza, assegurando um esvaziamento controlado e completo do tambor de separação. O número de esvaziamento define o número de oscilações completas de 360 graus durante o processo, oferecendo flexibilidade para um processo de limpeza eficiente e confiável. Adicionalmente, o parâmetro Time Out Strokes adiciona uma camada extra de controle, determinando o número de agitações sem amostra. Se não for detectada nenhum comprimido durante este número de agitações, o processo é interrompido por uma mensagem de erro. Isto é particularmente útil para comprimidos com fracas propriedades de fluxo, para que sejam detectadas. Passando para o passo 2 no fluxo de trabalho de teste de dureza do Multicheck 6, chegamos ao processo de pesagem. Normalmente, a pesagem não representa um desafio significativo, mas é o ponto de controle inicial para avaliar as especificações da amostra. A estação de pesagem é constituída por dois componentes essenciais que estão interrelacionados. Uma parte é a barra em direção à qual os comprimidos correm e são interceptados. Neste ponto, o comprimido é pesado pela balança integrada no lado esquerdo do Multicheck 6. A estação de pesagem pode ser equipada com uma balança Sartorius Kinetix 124 Cell ou Practum 1241S. A Kinetix oferece calibração interna e externa e a Practum apenas calibração externa, garantindo a exatidão da medição. A gama de medição vai de 20 a 120 gramas, com uma exatidão impressionante de 0,1 mg. Os comprimidos que estão fora da tolerância durante o processo de pesagem podem ser tratados de duas formas: ou o comprimido é diretamente descartado, ou a medição continua e, no final, os comprimidos são retirados para o teste, de modo a obter a quantidade total. Após a conclusão da medição, o número de comprimidos aprovados é apresentado e os comprimidos reprovados são marcados em conformidade. O passo seguinte no fluxo de trabalho do Multicheck 6 é o processo de transporte da amostra para as estações de medição seguintes. Um componente-chave para o transporte correto é a barra de alinhamento, estrategicamente posicionada para atuar como um obstáculo para formas difíceis de comprimidos que tendem a alinhar-se mal para a estação de medição de espessura seguinte. A barra de alinhamento garante que os comprimidos pousem nas suas faces planas, um aspecto crítico para medições precisas. A altura da barra de alinhamento e a velocidade do alimentador de transporte interagem neste ponto para permitir um perfeito alinhamento do comprimido. A altura pode, portanto, ser definida, por exemplo, em 0,05 mm. A velocidade do alimentador de transporte é um parâmetro configurável, variando de 100 a 900, permitindo uma abordagem personalizada de velocidades de transporte lentas a rápidas para um processo de transporte controlado. Um benefício notável integrado neste passo é a utilização de escovas por baixo do alimentador de transporte. Estas escovas servem para limpar grosseiramente as estações de medição, mantendo um ambiente de teste limpo. No passo 4 do fluxo de trabalho do Multicheck 6, o nosso foco passa para a medição da espessura.
Notavelmente, não é necessária qualquer configuração específica da amostra nesta fase, o que torna o procedimento de teste mais eficiente. A estação de espessura está equipada com um potenciômetro linear, um dispositivo versátil capaz de medir uma gama de 2 a 10 mm de espessura do comprimido. A precisão das medições de espessura é fundamental para manter os mais elevados padrões de qualidade. O potenciômetro linear apresenta uma precisão de 0,05 mm, fornecendo dados de espessura confiáveis e consistentes para cada comprimido testado. Passo 5 no processo de teste do Multicheck 6, chegamos agora ao coração do nosso testador de combinações de comprimidos, o inovador Oblong Navigator. Com esta tecnologia patenteada de disco giratório, todos os tipos de comprimidos podem ser corretamente alinhados e facilmente verificados quanto à largura, comprimento, diâmetro e dureza, marcando uma fase crucial na garantia da qualidade dos comprimidos farmacêuticos. O Oblong Navigator introduz versatilidade ao oferecer dois métodos de medição diferentes: velocidade constante e força constante. Esta adaptabilidade permite uma abordagem personalizada às medições com base nas propriedades específicas dos comprimidos sob investigação. Em termos de aplicação de força, a gama de medição vai de 3 a 500 N, garantindo a capacidade de acomodar um amplo espectro de propriedades de comprimidos. Para usuários com requisitos mais exigentes, está disponível uma extensão opcional até 1000 N. Vejamos mais de perto o Oblong Navigator. O Oblong Navigator é uma fusão de um disco giratório e de uma barra de posicionamento. A sinergia destes elementos garante uma abordagem altamente personalizável para alinhar na perfeição todos os diferentes formatos de comprimidos. Mas, tal como mencionado no início deste webinar, é essencial saber como ajustar perfeitamente as definições do Oblong Navigator para o seu comprimido específico. Existem várias definições à disposição do usuário, incluindo a capacidade de ajustar a velocidade de rotação, os tempos de espera e os tempos de inversão. Estas opções devem ser totalmente utilizadas e exploradas para os respectivos tipos de comprimidos, de modo a obter resultados de medição perfeitos. Aqui você pode ver as várias configurações possíveis para uma medição correta com o Oblong Navigator. A barra de alinhamento só pode ser ajustada em altura. A velocidade de rotação, também conhecida como velocidade do navegador, é um parâmetro crucial que pode ser ajustado para controlar a velocidade de rotação e a dinâmica do disco giratório. As pausas, configuráveis através da definição Oblong Wait, introduzem pausas no processo de rotação. É de salientar que estas definições são especificamente necessárias para comprimidos não redondos, já que os comprimidos redondos não necessitam de alinhamento. Quando se considera a versatilidade do Multicheck 6 com o Oblong Navigator, torna-se claro que não existe uma abordagem única quando se trata de testes de dureza de comprimidos. A singularidade de cada comprimido exige definições individualizadas para um perfeito desempenho. Com o Multicheck 6, reconhecemos e aceitamos esta diversidade, oferecendo uma plataforma que permite ao utilizador adaptar-se às diferentes características de cada comprimido. Para obter os melhores resultados possíveis com o Oblong Navigator, a experimentação não é apenas desejável, mas essencial. Agora que temos uma visão geral de todas as estações de teste do Multicheck 6, vamos começar a experimentar alguns comprimidos e as suas definições. Primeira estação, o tambor de separação. Começamos com as definições padrão, um balanço do tambor de 800, uma velocidade do tambor de 200 e ajustamos as definições do Oblong Navigator da seguinte forma: definimos a barra de alinhamento para 0,5 mm, a velocidade de alimentação para 900 e o navegador 1 e 2 para 25 cada. Utilizamos o Erveca RS Oblong, com dimensões de 23,1 mm de comprimento, 8,85 mm de largura e 6,4 mm de altura. Este comprimido pesa 1.160 mg, com um valor de dureza de referência de 210 N. Tendo em conta as características únicas deste comprimido, são recomendadas definições específicas para um teste ideal. Vamos testar o comprimido com as nossas definições padrão. Você já pode ver que a separação de oscilações ainda não está funcionando perfeitamente e que os comprimidos não estão avançando rapidamente.
O Oblong Navigator também apresenta um comportamento de rotação lento e uma quebra que pode ser melhorada. Mas é um começo, e podemos basear-nos nestas definições padrão. Vamos brincar com os valores de balanço do tambor e velocidade para o balanço. Como você pode ver, a separação do comprimido Erveca RS agora funciona muito melhor. Vamos ajustar novamente. Agora quase aperfeiçoamos as configurações de oscilação do nosso comprimido. As definições de oscilação perfeitas para o nosso comprimido RS são 300 para a oscilação do tambor de separação e 1300 para a velocidade do tambor de separação. Estes parâmetros são adaptados às características do Erveca RS Oblong, garantindo um processo de separação eficaz. Vamos dar mais um passo em frente e ver as opções de configuração para o tablet Erveca RS no Oblong Navigator. Aqui começamos com as seguintes definições. Como se pode ver, a interação entre o disco giratório e a barra de posicionamento ainda não é perfeita. Mas o que importa aqui são as sutilezas. Aqui pode ver como ajustamos os valores da velocidade do alimentador e do navegador 1 e 2 para obter um melhor processo de medição. Chegamos assim às definições perfeitas de barra de alinhamento 0,05 mm, velocidade de alimentação 900 e navegador 1 e 2 com um valor de 25 voltas por minuto. Tendo em conta as definições incorreta, padrão e boa, salientamos que isto também está relacionado com os tempos de medição acumulados. No lado direito, pode ver-se que o processo de medição com a configuração correta já está concluído, enquanto o processo com as configurações padrão e as configurações incorretas no lado esquerdo ainda está rodando. Na etapa seguinte, selecionamos duas formas de comprimidos mais difíceis para encontrar os parâmetros perfeitos, passo a passo, e, mais importante, para mostrar o fluxo de trabalho para abordar até mesmo formas de comprimidos difíceis. A fim de fazer justiça às propriedades do comprimido com o Multicheck 6, estamos agora testando o comprimido Pink Corrida. Tem um comprimento de 17,5 mm, uma largura de 9 mm e uma espessura ou altura de 6 mm. O peso é de 630 mg. Vamos ver como funciona com as definições padrão. Como se pode ver aqui, a separação não funciona perfeitamente no início. Ao alterar a oscilação do tambor e a definição da velocidade, conseguimos um melhor resultado. Com base nisto, chegamos aos parâmetros de oscilação perfeitos de Drum Swing 250 e Speed cerca de 1250 a 1300. Aqui você pode ver a abordagem idêntica para as definições no Oblong Navigator. Primeiro, as definições incorretas novamente. Depois, as definições normais. E, finalmente, chegamos às seguintes definições perfeitas. Deixamos a barra de alinhamento a 0 mm. A velocidade do alimentador é de 900, a velocidade 1 do navegador é de 25 rotações por minuto e a velocidade 2 do navegador é de 10 rotações por minuto. Como podem ver, o alinhamento e a quebra do comprimido são muito suaves e sem falhas.
A quebra é perfeitamente visível e a sequência dos comprimidos está num fluxo adequado, exatamente como pretendemos. Na etapa final, testamos o chamado comprimido Cloetta Minton Candy. Esta forma de comprimido tem 12,5 mm de comprimento, 11 mm de largura e 5,9 mm de altura. O comprimido tem um peso de 711 mg. Também aqui se pode ver a má configuração do swing. Os comprimidos avançam muito lentamente e ainda estão bastante amontoados. Após uma nova aproximação para uma separação perfeita, chegamos a uma oscilação do tambor de 200 e a uma velocidade entre 1700 e 2000. Os comprimidos avançam agora uniformemente em linha e a uma boa velocidade em direção à abertura da oscilação. Vamos repetir esta abordagem para as definições do Oblong Navigator. Primeiro, com configurações ruins novamente. Por isso, selecionamos Tablet para esta forma de comprimido. Este caso pode ocorrer em caso de má configuração. A largura do tablet não pode ser medida e o Oblong Navigator não foi rodado para o alinhamento correto. Outro caso seria o posicionamento incorreto do tablet ao ser rodado e, portanto, é medido em largura em vez de comprimento com a ponta virada para cima. O terceiro caso é quando a aba não começa, pelo que a pastilha se desloca demasiado para frente e não pode ser medida corretamente em termos de dureza. E, finalmente, chegamos às seguintes definições perfeitas. Deixamos a barra de alinhamento a 0 mm. A velocidade do alimentador é 900, a Navigator Speed 1 é 25 rotações por minuto e a Navigator Speed 2 também é 25 rotações por minuto aqui. Mas o essencial é o fato de termos selecionado o Oblong para este formato de comprimido anteriormente. Como pode ver, o alinhamento e a quebra do comprimido são novamente muito suaves e sem falhas. A quebra é perfeitamente visível e a sequência dos comprimidos flui de forma adequada. Assim, aprendemos com isto que, por vezes, é possível seguir caminhos incomuns para obter resultados perfeitos. Inicialmente, teria sido escolhido automaticamente um comprimido como forma inicial, uma vez que este comprimido é mais compacto do que oblongo. No entanto, as definições depois de marcar a caixa oblong conduziram a melhores resultados. Estamos chegando ao fim do nosso webinar sobre o Multicheck 6. Adicionalmente a este webinar, preparamos um share com as definições ideais do Multicheck 6 para 10 formas diferentes de comprimidos que podem ser encontrados no dia a dia. Isso é muito útil como ponto de partida para encontrar as definições ideais para os seus testes de comprimidos. Também fornecemos algumas dicas úteis sobre limpeza, utilização geral e cuidados com o Multicheck. Você os receberá imediatamente por e-mail. Aqui chegamos ao final do nosso webinar. O Multicheck 6 é uma solução totalmente automatizada que pode medir um número muito elevado de até 1.200 comprimidos. Como demonstramos neste webinar, o Multicheck 6 pode ser configurado com precisão para trabalhar com muitas formas diferentes de comprimidos, desde a separação no tambor oscilante, até o alinhamento correto para a medição da largura, comprimento e dureza com o Oblong Navigator. Isto permite que os nossos clientes em todo o mundo realizem testes de combinação de dureza precisos, rápidos e confiáveis com todos os tipos de comprimidos. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos no nosso próximo webinar.